Ok, bom dia. Nesse vídeo eu queria explicar a segunda parte de heurísticas multiobjetivos, pelo menos algumas ideias principais um, na área de busca por recombinação de soluções. Então, para recapitular, na aula passada nós introduzimos a ideia de uma otimização multi-objetivo, né? Então, um problema combinatorial com alguns passos de soluções, diferente do mono-objetivo, eu simplesmente tenho múltiplas funções objetivo. Isso resulta, em geral, eu denoto isso com K. Então, tem K funções objetivo, relativamente comum, K igual a 2, K igual a 3, mas poderia ser mais também. Eu tenho na literatura também com K maiores, que de vez em quando é chamado many objective, né? Multi-objective ou many objective, para enfatizar que tem muitas funções objetivas. Também para lembrar, então, fundamentalmente, nada muda na otimização. A representação de uma solução, por exemplo, num problema da mochila, é uma seleção de itens, e num problema de mochila multi-objetivo, ainda é uma seleção de itens. Logo, heurísticas construtivas que trabalham elemento por elemento, heurísticas que buscam local, que modificam as soluções, ou heurísticas de recombinação de soluções, o nosso tópico de hoje, também ficam essencialmente idênticos, exceto se trata da função objetivo. De repente, tem múltiplas funções objetivas, isso influencia decisões tomadas sobre uma solução melhor ou pior. A segunda coisa que nós podemos lembrar aqui, então, a solução mais simples, então, é fazer uma soma ponderada dos objetivos. Esse ômega de S multiplica os K funções objetivas com um vetor de pesos que eu posso selecionar aleatoriamente. Isso também é uma das estratégias básicas, simples, que nós vimos em muitas buscas locais também, né, que fazem uma soma ponderada, que tem a desvantagem, que tem a vantagem que é simples, que tem a desvantagem que não produz soluções não suportadas, porque eles para nenhuma direção de otimização ficam ótimas. E também fica essa dúvida como eu vou fazer isso sistematicamente, quais vetores de pesos eu vou usar. E nós vimos que em abordagens por simulated annealing, abordagens por busca tabu, por exemplo, tipicamente se seleciona um conjunto de direções de busca, 5, 10, 15, 25 direções de busca, sistematicamente, e tenta assim produzir uma boa fronteira Pareto, que aproxima a fronteira Pareto ótimo, o melhor possível. Então, isso é uma das modificações mais simples. Então, para fazer a busca por recomendação, especificamente algoritmo genético, eu preciso definir como comparar soluções, né? Então, isso vai nos preocupar principalmente aqui. Então, aqui tem, por exemplo, a proposta Morata e outros, de 96, que em cada seleção da população, eu simplesmente vou produzir um vetor de pesos, aqui um vetor de peso W aleatório, e depois fazer a seleção de acordo com essa direção. Como eu faço isso em cada iteração aleatoriamente diferente, então uma vez eu vou dar preferência para um objetivo, outra vez eu vou dar preferência para um outro objetivo, e assim espera-se ter uma boa cobertura da fronteira Pareto. Isso para lembrar aqui também, né, o ômega ds. Então, e nada mais que o produto escalar entre esse vetor de pesos W e o vetor da função objetiva. Se você quer assim, produto escalar W transposto phi de S para alguma solução fixa S. Uma segunda abordagem simples também, bem antiga, não me lembro o ano, mas eu acredito que é o mais antigo que Murat, então mais antigo que 96, talvez início dos anos 90, e se chama VEGA, ou Vector Evaluated Genetic Algorithm. Tem que acrescentar, então, para recombinação, nós discutimos várias possibilidades, inclusive scatter search,
eu tentei enfatizar a similaridade entre algoritmos genéticos e scatter search. Então, fundamentalmente, todos esses algoritmos trabalham com populações e têm diferentes estratégias de recombinar indivíduos dessa população ou soluções dessa população e aplicar buscas locais a mutações. Então, a princípio, não seria uma grande dificuldade reformular que nós discutimos aqui, ou que nós vamos discutir aqui em termos de scatter search, por exemplo, também. Mas as propostas da literatura focam principalmente em algoritmos genéticos, né? Então, tudo que nós vamos ver são algoritmos genéticos. E tudo que nós vamos ver resolve fundamentalmente essa questão, como eu vou comparar indivíduos, né? Fora disso, um algoritmo populacional é bem adequado para fazer uma busca em um problema de otimização combinatória multi-objetivo, simplesmente porque, naturalmente, eu tenho que manter um conjunto, então, uma população de soluções, porque a fronteira Pareto já tem mais que uma solução. Então, isso parece relativamente natural, por isso tem muitas propostas nessa área e muitas heurísticas de estado de arte usam técnicas dessa área. Então, uma das propostas mais antigas está o Vega, do meu conhecimento raramente usado na prática, porque é tão simples, né? Então, como eu faço, então, essa questão de a recombinação e a proposta do Vega é simplesmente trabalha com K subpopulações, né? Você tem uma população P aqui, com cardinalidade P total, que é um parâmetro do método que eu vou ter que calibrar, por exemplo, 100. Então, digamos, P igual a 100. Eu tenho K igual a 5 objetivos, então eu vou trabalhar com 5 subpopulações a cada 20 indivíduos. E a proposta, então, é o mais simples possível. Então, para cada um dos K direções da função objetiva, das K funções objetivos diferentes, e pega um késimo da população na direção da iésima função objetiva. E depois eu vou aplicar recombinação e mutação nessa população, como eu fiz antes, né? Então eu vou fazer a união aqui dos indivíduos selecionados, está quebrado, e depois aplicar isso e retornar a nova população. E aqui isso eu vou repetir. Então, conceitualmente, o que acontece aqui, caso tenha φ1 e φ2, duas funções objetivos, né? E nós vamos falar que tem talvez uma fronteira Pareto dessa forma aqui, idealmente. Então, eu vou ter uma subpopulação aqui que é mais na direção da função objetiva φ1 e uma outra subpopulação que é mais na direção da função objetiva φ2. E essas duas, então, nesse caso, duas subpopulações a dois indivíduos, e assim isso forma a população completa. Então, isso tenta atender as diferentes funções objetivas para alocar uma faixa fixa para todas as diferentes funções objetivas. Bom, isso é extremamente simples, então eu preciso basicamente fazer nada, mas tem uma série graves de desvantagens que as abordagens um pouquinho mais sofisticadas tentam resolver. Então, novamente, né? Então, a fronteira Pareto perfeita, talvez, inclusive, talvez, umas duas exclusões não suportadas, talvez tem essa forma aqui. Parece ideal, uma boa cobertura. Então, as soluções quase todas equidistantes. E agora, como eu deveria selecionar uma população? Então, a população de um algoritmo genético, em geral, poderia ser assim, durante a execução, algo como isso aqui. Então, os indivíduos da população atual, eles representam soluções, não são soluções perfeitas. Talvez tenha uma solução que está ótimo, então, na fronteira Pareto ideal, eu chamei isso E
a fronteira Pareto ideal, que não tem como melhorar mais, então a solução exata do problema. Então talvez tenha algumas soluções nessa fronteira Pareto ideal, mas os demais não. E também tem concentrações diferentes, né? Dá para ver que muito da população é concentrada aqui, enquanto aqui nesse espaço talvez tenha umas duas poucas soluções. Então, tem fundamentalmente dois objetivos, que é ficar perto das soluções ótimas, então proximidade com essa fronteira perfeita E. Então, em todas as direções de todas as funções objetivos, e cria, obviamente, ter melhores soluções. E depois tem também considerações de densidade. Então, se os pontinhos verdes aqui são uma série de candidatos para compor uma nova população. E talvez eu tenha uma população de, digamos, para facilitar, somente 6 novos indivíduos. Então, quais dessas eu vou selecionar? Eu poderia selecionar esses 6 aqui. 4, 5, 6. Mas isso parece não fazer tanto sentido, porque essa parte da fronteira Pareto já está bem coberta, enquanto aqui na outra região não tem tantas soluções. Então, obviamente, talvez eu vou querer incluir as melhores soluções aqui, e talvez mais uma e mais uma terceira, para ter uma boa cobertura nesse espaço, mas com certeza nesse parte do espaço de soluções, de valores de soluções, onde tem poucas soluções e quero uma melhor cobertura. Então, nesse sentido, eu vou ter que definir um critério, talvez eu vou criar, incluir isso aqui, que talvez eu espero ter uma recomendação aqui, produzir uma coisa perto da fronteira Pareto. Então, não somente proximidade à fronteira Pareto perfeita, mas também então, a satisfação, então, minimização das diferentes funções e objetivos, mas também uma densidade e uma concentração. Então, você tem mais indivíduos em uma certa região do espaço de valores da função objetiva, então você quer menos lá. Então, vamos ver quais são as propostas para poder fazer isso na literatura. A primeira coisa que normalmente se usa é uma decomposição de uma população inteira em faixas, em diferentes níveis de otimalidade, começando com a fronteira Pareto local. Então, tem um conjunto de soluções S. Na figura aqui, o conjunto de soluções S são todos pontos pretos. E depois eu vou definir primeiramente o conjunto, então a fronteira Pareto local e chapeuzinho, né? O chapeuzinho porque é uma aproximação à fronteira Pareto perfeita, vai ser definido ou chamado também E1. Né? Então, nesse caso, o E1 aqui são todos pontos que não ficam dominados por nenhuma outra solução. Isso é a fronteira Pareto desse conjunto de soluções atuais. Mas depois, recursivamente, como fazendo uma fruta ou outra coisa com diferentes níveis, né? Eu posso remover o conjunto E1, nesse caso, e no resto do conjunto identificar os pontos que agora não são dominados. E aqui isso vai me dar uma segunda fronteira Pareto, uma segunda camada, E2. Depois eu posso remover esse E2, identificar o resto, então a próxima fronteira Pareto E3, E4, E5 e assim por diante, até ter a última fronteira Pareto. Nesse caso tem 13 camadas dessa cebola, se vocês querem assim. Né? Então eu vou decompor isso. Isso, obviamente, atende a nossa primeira coisa, proximidade a soluções boas. Então, a primeira fronteira Pareto parece mais interessante que a segunda, que parece mais interessante que a terceira, etc.
Então, para ver as propostas que nós temos aqui, eu vou precisar mais duas coisas que é simples. O conjunto B para better, para uma dada solução X, são todos que dominam X. Então, conjunto de soluções, aqui, conjunto de soluções em S que dominam. E o W, o verse, são todos que são dominados por X. Então, isso é um conceito simples aqui nesse rascunho. Espaço, funções objetivo para uma determinada solução X. Todos os betters são todas soluções que caem nessa região aqui, os melhores, enquanto todos os worse são todas soluções que caem nessa região aqui. Então, todos que a solução X potencialmente domina, sempre para um conjunto de referência S. Então, se em algum das duas regiões, dos dois quadrantes, não tem nenhuma solução no conjunto S, o B ou o W é vazio. Bom, então, voltando para essa questão, então, eu preciso, então, ordenar soluções no algoritmo genético, fundamentalmente, para duas coisas. Seleção para recombinação e mutação. Vamos lembrar que os mais aptos têm uma maior chance de ser selecionado para recombinação e mutação, então para gerar descendentes e para a seleção da nova população. Então eu tenho que decidir quem vai compor a nova população. Isso também é um critério de ordenamento. As melhores, né, normalmente a resposta, tem que compor a nova população. Então, baseado com essas noções de diferentes da decomposição da fronteira e de melhores e piores soluções, podemos ver algumas propostas que tem na literatura. Então, ordenar naturalmente, então, por nível da fronteira eficiente. Então, o Késima fronteira eficiente é pior que a K-1ésima fronteira, é a primeira fronteira e a melhor. Isso se chama, então, esse conceito se chama Non-Dominated Sorting. Genetic Algorithm está implementado em NSGA, Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm, e NSGA 2. De fato, também tem o NSGA 3, um pouquinho mais recente, que foca principalmente em Many Objectives. Então, as diferenças para NSGA 2 não são relevantes aqui nessa questão da ordenação. Tem uma proposta de MOGA, Multi-Objective Genetic Algorithm, chama assim na literatura, que é simplesmente ranquear soluções pelo número de soluções que dominam. Então, aqui mais então 1 mais B é S de P. Então, soluções que não foram dominadas, então que fazem parte da fronteira E1, eles têm rank posto 1, maior fitness. Soluções que foram dominadas por uma outra solução têm rank 2. Soluções que foram dominadas por duas outras soluções têm rank 3. E assim para frente. Então, isso também define uma ordem, então, escalar simples, uma ordem global, talvez com empates, né? Que é sempre possível, da população. Mesmo no non-dominated sorting, né? Duas soluções que fazem parte da mesma fronteira Pareto, então da terceira fronteira Pareto, por exemplo, são incomparáveis. Isso nós vamos ver no momento. Outras propostas de uma classe bem conhecida também é Strength Pareto Evolutionary Algorithm, uma forma de um algoritmo genético, fundamentalmente, então SPEAR, do qual também acho que tem pelo menos duas variantes, né? Vai pela fração total da cobertura por soluções de um conjunto eficiente atual. Então, de fato, o processo é duplo, né? Para uma solução S qualquer, eu vou ver quem domina S, e para toda essa solução aqui, eu vou ver a fração da população total que essa solução que domina S domina, e dividir isso por P mais 1. Então, normalizar basicamente pela população. Então, pode ser a fração de cobertura, esse mais 1 é só para evitar
problemas com pequenas populações. Então, fundamentalmente, o que acontece aqui, tem uma solução de população aqui. Tem diferentes soluções, tá? Então, nesse caso, vamos fazer assim. Nesse caso, a fronteira Pareto seria isso aqui, é uma solução não suportada. E depois você pega uma solução S qualquer. Então, eu vou primeiramente identificar quais são os patterns, os P de S da população, que são somente do conjunto eficiente. Então, aqui o PSG. Então, aqui a minha fronteira Pareto, o conjunto eficiente. E depois, para cada uma dessas soluções, eu vou ver quantas soluções essa solução domina. Então, essa solução aqui, por exemplo, domina 3, 6, 2, 7, 8, 9, o que nós temos aqui? 3, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, uma fração de 6 sobre 13 da população total. Essa aqui, vamos dizer, inclui isso aqui, domina 2, 4, também 6 de 13. Essa solução aqui domina somente 4 de 13. Então, essas frações eu vou somar e isso dá o Strength Pareto Volume que eu vou usar para ranquear soluções. Né? Somatório sobre tudo isso, de forma normalizada sobre a população. De fato, eu tenho que usar 14. Mais 1. Aqui, isso daria o valor. E mais 1 aqui também. Também vai ficar em 0. E depois eu vou usar isso para ranquear a população. E isso é basicamente o fitness que eu vou usar para ranquear a população. E depois eu posso usar uma das abordagens que nós conhecemos em termos de fitness para selecionar. Então, proporcional diretamente a fitness, que nós observamos que não é a melhor coisa, ou proporcional ao ranking com algum expoente, por exemplo, ou outras estratégias. E finalmente, outra proposta é a soma dos postos das soluções que dominam. Então, o posto é uma solução e mais que é a soma dos postos que todas as soluções que dominam. Então, as soluções na fronteira eficiente E1, por exemplo, tem todo o rank 1, bem, isso é idêntico com o non-denominated sorting, e depois para cada outra solução eu vou somar os ranks. Então isso cresce um pouquinho mais rapidamente que as camadas, né, do non-dominated sorting. Claramente, como sempre, eu posso inventar outra coisa. Então eu preciso de alguma forma de ranquear soluções para decidir quem vai criar descendentes, quem então faz parte da recomendação mutação e quem vai compor a nova população. Eu tenho que fazer isso de forma que a população evolui da melhor forma possível para a fronteira eficiente real. Então, aproxima essa fronteira eficiente real melhor. Então, aqui eu peguei algumas coisas que existem na literatura, nada disso é inventado, mas eu posso inventar nova coisa. Em termos de uso na literatura, em termos de efetividade, eu diria o non-dominated sorting e o SPEAR, Strength Pareto, são as duas abordagens mais comuns na literatura. Então, essa seria uma boa escolha para uma versão inicial muito reflexiva. Na segunda parte, dois exemplos como priorizar a exploração de regiões esparsas, né, que é o nosso segundo critério aqui. Proximidade, isso foi tudo non-dominated sorting, Strength Pareto, e agora densidade. Isso eu vou usar, então, também para desempatar, né, aqui novamente, né, na decomposição em diferentes fronteiras Pareto, o E1. Todas as soluções em E1 são incomparáveis, então eu vou dar preferência para soluções
em regiões mais esparsas do espaço de valores da função objetiva, nesse caso. Então, propostas aqui, o Moga reduz a função objetiva para um fator B sigma S. Então, a interseção de uma esfera com raio fixo sigma ao redor de uma solução S com as soluções da população no espaço de busca na menos 1. Então, o que mais tem com menos. Então, eu tenho uma solução aqui, tenho uma pequena esfera num raio sigma. Se eu faço, então, a interseção com todos os valores da função objetiva da população com isso, e tem nenhuma outra solução aqui. Então, a carnalidade vai ser 1, e 1 na menos 1 vai ser 1. Então, isso tem rank 1. Então, isso é uma região mais esparsa, então é preferir. Enquanto você tem uma outra solução com o mesmo raio sigma, aqui, então, esfera aqui, e tem mais 4 soluções além da própria solução da população. Então, eu faço a interseção, isso tudo no espaço da função objetiva. Então, eu tenho 4, então 4 na menos 1, ou seja, a preferência é somente 0,25. Porque isso é uma região mais densa, então eu vou precisar menos soluções aqui. Combinado com algum dos critérios em cima, então isso vai ranquear, ou por exemplo, entre as diferentes fronteiras Pareto, ou entre as diferentes frações de cobertura. Isso foi originalmente proposta no Morga, então, e pelo número, então o Morga usa o número de soluções que dominam esse, e caso tem múltiplas soluções que têm exatamente o mesmo número de soluções que dominam, então eu vou preferir aquela solução que tem menos vizinhos num raio fixo sigma, aqui, que eu vou precisar também, um parâmetro no método. Segunda proposta para ver como isso pode ser feito, isso vem do NSGA, Non-Dominated Sorting GA variante 2 aqui, que se chama, bem conhecido na literatura, que se chama Crowding Distance. Então, isso fundamentalmente vai considerar cada dimensão separadamente. Então, para cada dimensão, assumir, então, a dimensão φ1, por exemplo, assumir que as soluções, então, tem soluções x1 a xn, aqui isso não é um expoente, isso é um número, porque eu preciso os índices para os componentes. Então, nós é o x, i, k, e a késima componente da solução da iésima solução, nesse caso. Então, considerando então a iésima, isso aqui bom, isso mudou. Então, chama isso junto, não, tem essa outra coisa. Então, se eu vou ver ou considerar a iésima coordenada, tá? A iésima função objetiva, então eu vou ordenar a fronteira, então, por exemplo, a primeira fronteira aqui, E1 pela coordenada, pela primeira coordenada, então, digamos, I igual 1, então eu quero que x1 é aqui, o x2 é aqui, o x3 é aqui, o x4 é aqui, o x5 é aqui, o x6 é lá. Então, da menor para maior coordenada em x1. E caso eu pego igual 2, eu vou ordenar isso de outra forma. Então, eu quero que x1 seja, não, x1 seja essa solução, x2 seja essa, o x3 seja essa, 4, 5, 6, x6 seja essa. Vou ordenar em alguma direção. E depois, só, então igual 1, por exemplo, só observando essa coordenada aqui, então eu tenho então a x iésima
coordenada para diferentes soluções J aqui. Então eu tenho acho que eu vou usar a mesma coisa, eu estou usando aqui um S, então vamos chamar isso S também. Então eu tenho XS iésima componente, e depois aqui tem um XS mais 1, a iésima componente. Todo mundo tem a iésima componente nesse passo aí, XS menos 1. Então o crowding distance dessa solução aqui é a diferença entre o predecessor e o sucessor. Então o XS mais 1 e menos XS menos 1 e na direção de fato da iésima função objetiva, normalizado para o range, né, dessa igésima componente. Então pelo mínimo e o máximo. Então que a distância máxima é 1. Então as distâncias variam entre 0 e 1. Isso funciona para todos, exceto se não tem predecessor ou não tem sucessor. Então para S igual a 1, respectivamente para S igual a N, para N soluções isso não funciona. E aqui isso por definição então é infinito. Então o crowding distance então de uma solução na iésima componente, na iésima direção da iésima função objetiva, isso aqui, predecessor, então a diferença entre o predecessor e o sucessor ordenado pela iésima coordenada, normalizado para 0 e 1, e depois o crowding distance da solução como completa é a soma dos crowding distances em cada direção, basicamente. Então, isso dá para ver como isso também é uma diferente, né? Diferente dessa abordagem pela esfera, mas é uma diferente abordagem de medir a densidade. Né? Basicamente, a fração do espaço na iésima direção total que essa solução ocupa, ou de fato o dobro disso, né? Se eu vou considerar aqui no meio aqui, então esse núcleo aqui pertence à solução SI, então como eu faço a diferença aqui é o dobro disso, mas tanto faz uma constante. Então a fração do espaço que essa solução ocupa na iésima direção somado sobre todas as dimensões. Então uma medida de uma fração de um volume que essa solução que essa solução basicamente tem para si mesmo. Né? E se esse volume é menor, a densidade é alta, então tem menos preferência. Se esse volume é maior, a densidade é menor, e então essa solução tem mais preferência. Então, eu poderia combinar isso livremente, mesmo como tal que eu fiz antes, né? Isso são dois exemplos de formas que são bastante usadas na literatura, que se mostram razoáveis e eficientes, mas eu posso inventar outra coisa. Né? Eu acho que os dois critérios fundamentais aqui fazem muito sentido. Obviamente, eu quero otimizar, então eu preciso de boas soluções e, otimamente, eu queria também uma boa distribuição. Eu não quero uma solução em que, não sei, 80% da massa da população depois se concentra nessa região, e aqui só tem 2 ou 3 soluções que apoiam a fronteira Pareto, caso tenha mais soluções nesse espaço. Então, também faz muito sentido fazer algum critério, pelo menos de desempate, para soluções sparsas. Então, para resumir essa parte, aqui tem um exemplo completo. Então, non-dominated sorting genetic algorithm, variante 2, um dos mais usados na literatura. Então, o que faz? Nós temos essencialmente então, um algoritmo genético normal. Então, aqui nós podemos voltar aqui no nosso template de um algoritmo genético normal, cria soluções iniciais, posso fazer com qualquer aleatórias, por exemplo, e depois seleciona pais para recombinação, faz a recombinação, talvez aplica
um procedimento de melhora, que nesse caso a NSG2 não tem, e depois seleciona para mutação, faz a mutação, atualiza a população. Tudo igual, exceto que eu preciso, na seleção dos pais, aqui, aplicar essas técnicas e a seleção da nova população, aplicar essas técnicas. Então, NSG2, nesse caso, faz seleção para um torneio binário. Então, vai selecionar duas soluções aleatórias e comparar. E a comparação é como o Non-Dominated Sorting GE propõe. Então, pela camada. Então, número da fronteira eficiente, que é menor ou melhor. Então, primeira fronteira, segunda fronteira, terceira fronteira. Caso as duas soluções aleatoriamente selecionadas caem na mesma fronteira, eu vou desempatar por crowding distance aqui. Então, selecionar aquela na região mais esparsa. E depois eu vou selecionar uma segunda solução, um segundo indivíduo dessa forma, fazer a recomendação, aplicar a mutação e repetir isso algumas vezes para ter um número suficiente de descendentes. A mutação, aliás, é sempre aplicada aqui. E depois eu tenho um novo conjunto de candidatos que está composto pela população antiga e os descendentes. Então, aqui a função update, que no nosso template foi genérico também, que seleciona isso. Simplesmente pega a união dessas soluções e decompõe em fronteiras Pareto. Então, pega a primeira, mais eficiente, E1, depois E2, depois E3, depois EK, e repete isso até encontrar a primeira fronteira Pareto, K-ésima, que ainda cabe integralmente dentro do tamanho da população desejado. E depois vai completar o resto. Então, se a K-ésima fronteira Pareto é a última que cabe integralmente lá. Talvez estão sobrando N menos P soluções ainda, P sendo o tamanho da população atual, mas eu quero chegar em N. Então, eu pego o menor crowding distance. O critério de desempate e crowding distance. Então, isso daria um template completo, simples, mas estado-de-arte bastante usado para fazer a otimização multi-operativo com algoritmos genéticos. Good night and good luck.